Hoje a Igreja celebra a festa de Santo André, apóstolo de Jesus. Ele foi um dos primeiros a responder ao chamado de Jesus e dedicou a sua vida ao anúncio da Boa Nova, reafirmando a nossa fé na salvação em Jesus e renovando nosso compromisso em segui-lo. Celebremos com alegria. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocá-lo sem antes crer nele? E como crer sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir sem alguém que pregue? E como pregar sem ser enviado para isso? Assim é que está escrito: quão belos são os pés dos que anunciam o bem. Mas nem todos obedeceram à boa nova, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo, a fé vem da pregação, e a pregação se faz pela palavra de Cristo. Então eu pergunto: será que eles não ouviram? Certamente que ouviram, pois a voz deles se espalhou por toda a terra, e as suas palavras chegaram aos confins do mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite essa mensagem, a noite publica essa notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós
pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu consertando as redes. Jesus os chamou, eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, Santo André, que recebeu o anúncio da chegada do Messias por meio de João Batista, foi um dos primeiros apóstolos de Jesus, comprometido com o projeto de evangelização do povo de Deus. A alegria de André por ter encontrado o Messias é contagiante, e a sua trajetória na caminhada com Jesus é de entrega e total doação. A sua abertura aos ensinamentos de Jesus e seu coração vazio de si mesmo deram vazão ao crescimento de sua fé. Após a ressurreição e ascensão de Jesus, André abraçou a missão de levar adiante a Boa Nova. A história da Igreja conta que por volta dos anos 60, Santo André sofreu o martírio da cruz. Ele foi crucificado em formato de X, conforme o seu desejo, e antes de expirar, disse: Cruz, santificada pelo corpo de Cristo. Santa Cruz, por tanto tempo desejada e amada, sempre quis abraçar-te. Acolhe-me e leva-me até meu Mestre. Na primeira leitura de hoje, São Paulo enfatiza que é crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. A exemplo de Santo André e dos discípulos, como narra o Evangelho, enchamos o nosso coração de fé e abramos a nossa boca para anunciar as maravilhas do Senhor. Que pela intercessão de Santo André, Deus nos dê a coragem e a determinação para respondermos com prontidão e generosidade ao chamado de Jesus, tornando-nos também nós pescadores de homens em nossa família, em nosso trabalho e em nossa comunidade. Santo André, rogai por nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.